Muito bem, pessoal, esse vídeo aqui está sendo feito especialmente para Daniela Pastana, que é do grupo Semear Conhecimentos, tá? Que é um grupo de troca de sementes e mudas, principalmente mudas crioulas e conhecimentos com várias pessoas, tá bom? Então tem feiras para todo o país. O que você precisa saber agora é que depois desse vídeo você vai ter oportunidade de conseguir enraizar 100% das suas estacas, tá? Vale ressaltar que cada espécie tem as suas dificuldades e a gente não vai entrar nesses méritos, tá? Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje vai garantir que você consiga enraizar suas estacas de maneira impressionante, tá? São alguns cuidados que precisam ser tomados, é óbvio, mas você vai conseguir e a custo zero, não precisa gastar dinheiro nenhum, tá bom? Vai conseguir certinho se seguir os passos, senão não adianta nem falar depois, tentei, mas pô, você fez exatamente o que eu falei? Não, então, meu amigo, não vem mandar mensagem reclamando, tá bom? Meu nome é Fernando Pereira, este aqui é o Somos Verdes e hoje você vai aprender como fazer estacas, como enraizar os galhos das suas frutíferas, das suas plantas, tá bom? Bora pro vídeo! Então a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui é que você pode fazer estacas semi-lenhosas, que são essas de arbustos, né? Você vai pegar a ponta do arbusto e essa gema apical é onde está o ápice da planta, né? É a parte da planta que se estende mais e aqui é o finalzinho do seu arbusto. Então você vai utilizar essa parte aqui de maneira geral para fazer estacas de arbustos, tá? Plantas arbustivas. Você vai pegar essa parte e cortar aqui uns 15, 20 centímetros, tá? Pau. Já em árvores, para fazer as estacas e para que elas peguem melhor, você nunca vai pegar a parte apical. Por mais que às vezes dê para fazer, você sempre vai preferir a parte basal dos ramos. Então você tem o tronco, né? Aí você tem as ramificações aqui, o tronco da árvore, ramificações. E nesses ramos aqui vai sair vários outros raminhos, né? E são esses raminhos de trás, não a parte apical, os ramos mais de trás aqui, que é a parte basal dos ramos, que é onde você vai coletar suas estacas. Isso não é uma regra porque cada planta tem um detalhe diferente, mas se você seguir esse primeiro passo, você já vai ter bastante sucesso. Em arbusto, você vai coletar a parte apical, você vai fazer a poda na parte apical, e em árvores, você vai pegar aquela parte mais lenhosa, que são os ramos basais, tá? Que eu acabei de explicar. Então, antes de começar a fazer as podas, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora, tá? Muita atenção. Pega o papel e caneta aí e anota, porque isso aqui é muito importante. O primeiro detalhe é que você não deve escolher plantas velhas, tá? Procura plantas jovens para fazer essas podas, para fazer as suas estacas. Plantas mais novas. Se não for tão nova assim, já tá numa meia idade ali a sua planta ou a planta do vizinho, você procura os ramos mais novos para fazer isso, os galhos mais novos, aqueles que estão mais recentes, tá? Que aí você vai já aumentar a chance de enraizamento da sua planta. Se você for fazer estacas de uma planta florífera, que é aquela que tem flores, dá flores, você precisa esperar que ela... e também frutos, obviamente. Você não pode fazer a estaca nesse momento porque você diminui as chances de enraizamento, tá? Então você tem que podar quando ela estiver no estado vegetativo, aquela fase que ela tá só com folhas. Geralmente a estaca precisa ser feita nos meses de primavera e verão. Por quê? Porque chove bastante e a temperatura é uma temperatura ideal, tá? Tô falando geralmente porque não dá para englobar todas as plantas. Tem plantas que são caducifólias, tem plantas que não, que perdem as folhas, outras não. Então, geralmente você faz na primavera ou verão, tá? Aquele clima mais ambientado, mais calorzinho e que chove bastante. A água é fator crucial. Talvez um dos fatores que mais causa a morte da sua estaca é a falta de água, tá? Então, antes de fazer a sua estaca, você tem que se certificar que a planta matriz, que é de onde você vai fazer a poda, onde você vai cortar, que ela esteja bem irrigada nos últimos dias, pelo menos nos últimos 10 dias, aqui quando choveu bastante, sabe? Ela tá bem irrigadona mesmo, aí sim você vai fazer a sua poda, tá? Não pega um período seco para fazer isso, porque aí as chances de enraizar diminuem. E um outro detalhe importante é que assim que você fizer a poda, você tem que imediatamente já botar dentro da água a sua estaca ou as suas estacas. E por último, você tem que tomar muito cuidado com a esterilização. Assim como a água é um dos fatores que mais matam as suas estacas, os seus galhos e não conseguem enraizar, os fungos e bactérias também são. Então se liga aí. Bom, primeiramente a gente não pode deixar de falar que você tem que esterilizar a sua ferramenta antes de fazer a poda com álcool 70, tá? Depois você pode observar aí que eu vou fazer essa poda aqui numa árvore frutífera, que é a cereja do Rio Grande, tá? E aí eu vou fazer ali nos ramos basais, é uma árvore, então eu vou fazer nos ramos basais
aquela parte mais lenhosa. E a espessura boa para fazer isso vai desde um palitinho de churrasco até mais ou menos um dedo mindinho, que essa espessura para árvores que são lenhosas é muito bom, tá? Porque ela preserva mais os nutrientes ali e aí ela consegue sobreviver por mais tempo e o enraizamento se sai melhor. E aí eu fiz a poda de várias mirtáceas aqui, são todas da mesma família, tá? Uma jabuticabeira que é super difícil de enraizar, uma pitangueira e uma cereja do Rio Grande. Então, como eu disse, direto para a água e de preferência que essa água seja água mineral, porque se você colocar a sua estaca numa água que tem cloro ou flúor, como são essas águas de grandes cidades tratadas, você já começa a prejudicar o processo ali. Então, de preferência, uma água mineral, tá bom? Eu vou retirar todas as folhas dos meus galhinhos agora. Perceba que os galhos devem ter entre 10 e 30 centímetros, tá? E você tem que notar um detalhe bem bacana, que você tem que contar de 5 a 7 gemas. As gemas são esses entrenós que tem aqui, de onde surgem novos ramos. São ali que estão os hormônios das plantas, mas principalmente na parte de cima. Por isso que nós vamos podar a parte de cima. E aí entra um detalhe bem bacana. Na parte de cima do ramo, a gente poda reto. E na parte de baixo, a gente poda na diagonal. Por quê? Porque vai formar a estaca. E aí você vai saber qual que é o lado para não se confundir depois, porque a planta, a estaca, ela não vai soltar folha por aqui, ela só solta raízes por aqui, por esse lado, e por aqui ela só solta folhas, tá? Então você tem que saber o lado na hora de você colocar lá a sua estaca. Dito isso, a gente vai precisar de areia grossa lavada, areia de construção, essa areia que você encontra em qualquer lugar na rua que você passar, até no chão assim, às vezes eu encontro, tá? Ou você passa numa construção ali, pede um pouquinho de areia e leva para sua casa. Duvido que alguém vai negar, mas assim, essa areia precisa ser esterilizada, porque como eu disse, o principal fator que mata as suas estacas, que faz elas não prosperarem, são as doenças, tá? São os fungos, principalmente os fungos e também bactérias, viroses, vírus. E para evitar isso, o que a gente vai fazer? Colocar naquela panela que você já está acostumado a usar para os seus experimentos, colocar um tanto de areia ali, jogar um pouco de água mineral novamente lá dentro, e aí você vai ferver esta areia por 5 a 10 minutos ali, mexendo bem para ferver a areia toda, até que ela fique totalmente esterilizada. Isso aí vai ajudar muito no processo, tá? Enquanto isso, eu vou colocando as minhas estacas aqui num extrato que eu fiz aqui através de philodendrons, porque eu estou experimentando para ver se eu consigo extrair os hormônios do philodendron em água para que eles enraizem as minhas estacas mais rápido. Estou fazendo vários testes ultimamente, mas para você utilizar um enraizador que é muito mais fácil do que esse, você pode comprar um enraizador num garden, numa floricultura, né, que é o ácido indolbutírico. Tem outros também, mas esse é o mais comum. Só procura por enraizador. Isso vai ajudar bastante o desenvolvimento das raízes da sua estaca. Ou você pode produzir, que também é muito fácil. Você pega lentilha ou feijão, coloca na água. Quando começar a germinar, começar a criar aquela plântula, você pega e bate no liquidificador e depois coloca as suas estacas durante 30 minutos dentro dessa substância, tá? Isso aí vai ajudar bastante no enraizamento da sua planta. Esse é um enraizador natural que tem vídeo até aí no canal. Vou deixar no card aqui. Dito isso, agora chegou a hora principal, que é tirar a água da areia, deixar ela esfriar, obviamente. Tirar essa água, se tiver algum resíduo de diesel, alguma coisa, ele já vai estar boiando, então toda essa água vai ser descartada, tá? E não vai mais ter patógenos nessa areia que você vai colocar a sua estaca. Então você pode fazer de vários métodos e pode utilizar de qualquer maneira que você quiser, o recipiente que você quiser, mas eu utilizei aqui as garrafas PETs. Então eu peguei uma garrafa PET maior e uma garrafa PET menor. Corta o fundo da garrafa PET maior e corta o fundo ou a parte de cima da garrafa PET menor, de modo que você possa colocar areia e essa areia ficar dentro do recipiente e depois você poder encostar, encaixar em cima da estaca essa outra estrutura. Então, como você está vendo aí, a gente pega o recipiente maior, que pode ser um pirex, pode ser um copo, pode ser o que quiser, tá? E enche ele com essa areia. Importante que não esteja úmido demais, tá? Porque a umidade vai causar problemas, vai dar proliferação de fungos e bactérias, por mais que a sua areia esteja já tratada, mas é importante não deixar tão úmido, deixar sempre levemente úmido, tá? Pôs o dedinho, tá úmido, não põe mais água. Pôs o dedinho, tá bem seco, põe água, tá bom? E aí quando tiver acima de 3, 4 dedos de areia ali dentro do recipiente, já é o suficiente, tá? Que é essa área que precisa ficar coberta da sua estaca para que ela enraize. E aí você vai colocar a sua estaca enfincadinha, bonitinha ali na sua areia,
para, na sequência, colocar outra garrafinha cortada por cima. Ali você vai criar um microclima no qual a sua estaca não vai perder muita água pela transpiração. Um adendo aqui é que você pode retirar as folhas como eu fiz, ou você também pode deixar algumas pequenas folhinhas ali. A planta não vai fazer fotossíntese, tá? Porque você nem vai deixar essas estacas no sol, porque senão vão morrer, tá bom? Então ela vai ficar num local que pegue aquela claridade só. Não precisa ficar no sol, ela não precisa estar no sol, tá? Se colocar no sol, provavelmente vai morrer. Então vamos deixar num local bem controladinho ali. E aqui eu fiz com uma estaca maior, uma estaca mais lenhosa, como você pode observar. E essa estaca é o tamanho ideal para que você possa fazer a sua estaca prosperar. Então fica ligado nesses detalhes, tá? Aconteceu um probleminha técnico que a câmera parou de filmar e eu não tinha percebido, mas tudo bem, na hora da edição eu percebi. Então vamos fazer o finalzinho do vídeo aqui, tá? Então vamos lembrar tudo o que a gente falou nesse vídeo. Em arbustos você deve podar na região apical para tirar a sua estaca, e em árvores o mais recomendado é você recolher a sua estaca da parte basal, aquela parte mais lenhosa, mais para trás ali, tá bom? Você deve evitar plantas já muito velhas, preferir aquelas que são mais jovens, ou se você não tiver uma planta tão jovem assim, podar sempre aquela parte que está mais nova na planta, aquele galho que saiu ali, aquele ramo que está mais recente. Ali você vai ter mais êxito. Evite retirar essas estacas na hora que a sua planta está florida ou frutificando. Sempre quando ela está em estado vegetativo você vai retirar, que é aquela época que ela só está com folhas verdes. Faça isso sempre durante a primavera ou verão. Não se esqueça de deixar a sua planta muito regada, regar 10 dias antes a planta, e na hora que retirar as estacas, colocar imediatamente direto dentro da água. Água mineral, tá? Porque senão você pode prejudicar também a sua estaca. E óbvio, o detalhe importantíssimo, esterilizar a sua areia, lavar ela, ferver na água, que aí você vai garantir muito sucesso. Nesse vídeo eu comentei alguns detalhes, mas eu não falei nem um terço do que é necessário para que você faça o processo perfeito, tá? Mas dessa maneira que eu te mostrei aí, você vê a quantidade de informações que precisa para que você tenha sucesso, né? Não adianta você assistir um vídeo rápido lá, um short, alguma coisa assim, que fala, ah, enfia a estaca aqui, pô, vai dar certo. Não é para todas as espécies que vai dar certo, tá? Então se você fizer dessa maneira que eu te mostrei agora, eu garanto que vai valer a pena. Perceba o quanto é importante você ter um vídeo um pouco mais longo, mesmo eu estando falando rápido. Esse vídeo está sendo editado, mas mesmo assim um vídeo mais longo para que você entenda melhor todos esses processos. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto que você sabe que fortalece o canal, faz o canal ter relevância. Deixa o seu comentário aí, se você tem alguma dúvida, sugestão para próximos vídeos, o que você gostaria de aprender. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Sem este sininho, você não recebe meu vídeo, assim como muitas pessoas não estão recebendo, tá? Porque não apertaram e não tem o que fazer, o YouTube não mostra nunca mais o canal para elas, e aí, infelizmente, você não recebe mais esse tipo de conteúdo. Não posso deixar de falar aqui do meu livro que saiu agora, 33 hortaliças, como cultivar de maneira orgânica, é altamente descritivo. Você lê o livro, você vai sair diretamente sabendo plantar essas hortaliças, então você vai plantar o seu próprio alimento. Isso é sensacional, tá? Fui eu que escrevi o livro e eu garanto que você não vai se arrepender de fazer esse download. Se você se arrepender, eu simplesmente te devolvo o seu dinheiro. Então olha aí o link na descrição, tá? 33 hortaliças, tá? Por hoje é só e até a próxima, pessoal!